Esse vídeo aqui é baseado em uma pergunta que eu recebi aqui no YouTube do usuário Biel. O que acontece? Ele perguntou assim: como eu posso esquecer alguém? E eu vou estar construindo um raciocínio e deixando 3 conselhos para você, né, que quer esquecer alguém. Então vamos lá. Quando eu era mais novo, basicamente naquela fase da adolescência, eu entrei dentro de um relacionamento no qual ambos, nem eu e nem a garota que estava dentro do relacionamento, tínhamos maturidade para estar lidando com um relacionamento. Então vieram vários pontos que chegou um determinado ponto que estava cheio de coisas para resolver dentro do relacionamento, que a comunicação estava tão em atrito, que na minha cabeça fiz, é melhor terminar o relacionamento. E foi isso que eu fiz. Mas quando eu decidi terminar o relacionamento, veio essa famosa frase que vem na mente dos jovens: eu preciso esquecer essa pessoa. E aí eu vou citar um ponto do Amor Líquido do Bauman, que é um cientista social, que diz o seguinte: o termo amor líquido vem de modernidade líquida. O que é que significa isso? Vivemos em uma era que as coisas são muito rápidas de se serem descartadas. Então, por exemplo, hoje você compra uma televisão, só que se a televisão der algum defeito, dificilmente você vai levar para o conserto. Você prefere sempre quebrou, compra uma nova. A mesma coisa é com outros eletrodomésticos ou com alguns itens em casa. Antigamente tinha um costume de sempre tentar consertar as coisas e as coisas tinham uma durabilidade maior. Hoje em dia não é isso. As pessoas não querem mais espaço de tempo consertando, elas simplesmente querem algo novo. Consertar já foge da mente das pessoas. E isso parte para dentro dos relacionamentos. Então, por exemplo, hoje os jovens, eles não querem mais as responsabilidades, eles só querem a curtição. Por exemplo, vemos muitos jovens e adolescentes entrando e saindo de relacionamento como uma criança que está trocando de brinquedo dentro de casa, enquanto está brincando. Parece que os relacionamentos e as pessoas são descartáveis na vida delas. Vemos pessoas, agora saindo também dos jovens, mas também entrando para a vida adulta, que não querem as responsabilidades do casamento, mas querem aproveitar das beneficências que Deus deixou pro casamento. Exemplo, o sexo. Algo que é tão puro, que Deus criou para ser uma união entre duas pessoas, que é uma conexão de almas, literalmente, espiritualmente e fisicamente, que é colocado para dentro do casamento. As pessoas fazem isso com qualquer pessoa. Então, isso eu vou citar em um outro vídeo, dentro do contexto para que Deus criou isso. Então, as pessoas vivem nessa oscilação de descartabilidade. Então, baseado nesses 3 pontos, eu vou falar 3 conselhos para vocês, dentro de uma linha de visão bíblica e mais madura de quem já passou por essa fase da adolescência. Então, vamos lá. O primeiro conselho que eu tenho que deixar para você é que seja maduro. Como assim? Eu preciso esquecer essa pessoa, essa pessoa. Parece que quando você precisa esquecer, essa pessoa vai sair do mundo, você vai conseguir deletar essa pessoa do mundo. Você não vai conseguir fazer isso. Você normalmente, se você vive dentro de uma sociedade que ela está inserida, por exemplo, a menina estava no meu relacionamento, estava dentro da mesma igreja que eu, então a gente iria se encontrar. Então você não conseguiria deletar. Sim, no momento que se termina um relacionamento, necessariamente você precisa de um tempo para você. Mas muitas vezes as pessoas, por precisar desse tempo, elas fazem ou a famosa frase 880. Ou elas querem sair por aí demonstrando que não estão sentindo nada, que estão bem com a vida, entra na curtição, muitas vezes aí entra num mundo totalmente depravado de curtição, de pegação com várias pessoas, estou livre, estou solteiro, ou simplesmente se isolam a um ponto de pegar aquele sentimento e esconder, basicamente, e virar dentro de uma casca. Então, o que é que eu tô tentando dizer para você ser maduro? Quando você vai pôr um fim nesse relacionamento, você deve pôr um fim literalmente em todos os pontos que estão em aberto. Sentar você e a pessoa e dizer: olha, a gente tá terminando, eu tô terminando por esse motivo, porque eu me sinto assim, por causa disso, por causa disso. Por esse motivo eu acho que não vai funcionar prosseguir.
e ter uma conversa relacionalmente boa. Porque quando não tem isso, você quer pegar aquela pessoa e afastar isso, você acaba se machucando e machucando aquela pessoa. Dentro desse meu pensamento de não, eu preciso me afastar de todo mundo, dela, tudinho, eu basicamente machuquei uma pessoa que naquele momento, apesar de termos já terminado o relacionamento, eu gostava muito dela e ela gostava também muito de mim, e era uma pessoa que era muito amiga pra mim, ou seja, eu acabei machucando uma pessoa que gostava muito de mim e que era muito amiga. Então, não fazia sentido fazer aquilo, mas por imaturidade eu acabei fazendo. Então não cometa esse erro. Seja maduro, converse, limpe de todos os pontos, deixe tudo alinhado e põe um fim. E depois que você põe um fim, você mergulha nesse autodesenvolvimento dentro de você. E aí entra o segundo ponto. Depois que você colocou realmente um fim em tudo, foi maduro e resolveu, seja maduro consigo mesmo. Nesse caso aqui, voltando, né? Abrindo novamente esse ponto de ser maduro. Seja maduro consigo mesmo, até nos seus sentimentos. Você não vai esquecer, esse sentimento não vai passar de uma hora para outra. Então você precisa ser maduro consigo mesmo, e esse é o segundo ponto sobre os seus sentimentos. Ressignifique. Você precisa ressignificar o que aquela pessoa é, e também precisa ressignificar esse sentimento até que ele se dissolva. Então, existem dois caminhos para você seguir aí. O primeiro é o caminho da oração. Você vai orar para Deus, pedindo a Deus que tire esse sentimento dentro de você. E enquanto você está em oração, você deve mergulhar em si mesmo. Você deve mergulhar em estudar novas coisas, ter novos hobbies, se desenvolver, seja intelectualmente, fisicamente ou espiritualmente. Porque isso é um uso isso de combustível para se melhorar. Uma coisa positiva que eu fiz foi que eu mergulhei em livros, eu comecei a mergulhar em ler muitos livros, eu comecei a melhorar meu físico, então, pô, vou pegar essa aqui, eu vou voltar a treinar, voltar para academia, voltar a se exercitar, foquei na minha mente aqui, voltar a um lugar espiritual. Então, pega esse tempo e que vai ter mais vazio que você gastava com a pessoa e invista em um outro ponto, substitua. E o segundo ponto é que se você estiver com um pensamento, que ele é muito forte, esse negócio é muito forte, que parece que você não consegue viver sem essa pessoa na sua vida, então você precisa tomar um cuidado muito grande. Porque às vezes laços emocionais se tornam tão fortes que se tornam dependências emocionais. Que é quando a pessoa não consegue se estar bem consigo mesma, ela depende do outro para estar bem. E muitos desses casos, o que eu aconselho a você é procurar um terapeuta, e esse terapeuta é um psicólogo ou um psiquiatra, que são pessoas com diploma que estudaram e são capacitados para isso. Por isso, eles usam através de olhos a ciência completamente disso, para que eles consigam. Então, se for no espiritual, ore a Deus. Se for uma coisa mais científica que você quiser, busque a terapia com um psicólogo e um psiquiatra, que ele vai lhe ajudar a ressignificar isso. Eu fiz algumas terapias, orei a Deus, mas também fiz algumas terapias para me ajudar a ter uma nova visão de mundo, para ressignificar aquilo. E o terceiro ponto é perdoe. Muitas pessoas vão dizer que não querem se ressignificar e não dá para botar esse ponto bem, porque, um exemplo, não foi o meu caso. Esses casos que eu vou citar aqui, nenhum deles foi o meu caso. Mas, por exemplo, eu terminei esse relacionamento porque foi uma traição, essa pessoa traiu minha confiança, traiu, quebrou alguma coisa, fez alguma coisa de errado contra mim. Então, perdoe. Nós vemos a maior traição que aconteceu, e foi de amigo, foi na Bíblia. Jesus foi traído por uma pessoa que convivia com ele 3 anos, que o chamava de amigo, comia na mesma mesa, e foi vendido por apenas 30 moedas de prata. Ele foi vendido, e mesmo assim, Jesus o perdoou, e quando ele estava sendo vendido, Jesus chamou de amigo. Jesus não xingou. Jesus poderia muito bem ter xingado ele, batido nele, simplesmente Jesus olhou para ele assim, enquanto Judas tinha aquele ato
beijar o seu rosto para demonstrar, olha, esse cara aqui. Jesus falava, amigo, por que tu fazendo isso? Então, perdoe. Perdoe. E o perdão é um local que você vai ficar, não é, vai liberar o perdão para aquela pessoa, mas é para você ficar em paz. Perdoe e siga a sua vida. Você não precisa estar dentro daquilo ali, a não ser o casamento. Se você estiver dentro do casamento, o que eu posso aconselhar para você, que você quer colocar, porque o casamento foi feito para ser eterno, é que busque conselho de pessoas, os seus líderes, os líderes espirituais, no caso os pastores, seus pastores, quem está ali ao redor de você. Eu que estou aqui pela internet não posso pastorear ninguém, nem vou pastorear porque eu não sou pastor, isso não cabe a mim. Porque o casamento é algo muito mais além do que eu posso falar. É algo mais criterioso que tem que ser tratado com muito cuidado, com muita delicadeza e sabedoria. E também, se quiser, aconselhamentos de terapia para casais com psicólogos ou psiquiatras. E um outro ponto, né? Se for no caso de agressão, de partiram para agressão, ou ele agredia, ele fazia alguma coisa com você no seu relacionamento, o que eu aconselho a você é o seguinte: perdoe, mas também depois de perdoar, busque nosso sistema, busque a delegacia mais próxima, fale com os policiais, abra um boletim de ocorrência, faça tudo, se quiser procure um advogado para a sua proteção, mas também para que a pessoa que cometa esse crime não faça esse crime com outras pessoas. As pessoas precisam estar cientes e que algumas pessoas não têm maturidade emocional para estar em relacionamentos. Porque essas pessoas são as mesmas pessoas que podem cometer crimes futuramente e acabar com a vida de outras pessoas. Então é necessário que a sociedade saiba quem são essas pessoas. Então meu aconselhamento é, se ele cometia essas atitudes com você de agressão e tal, perdoe essa pessoa, busque a justiça, busque a delegacia, advogados, e porque quem comete um crime deve pagar pelo seu crime. Então nesse vídeo de hoje eu fiz um breve resumo sobre essa pergunta que é tão criteriosa, vamos botar assim, que é tão delicada de se resolver, porque há muitos casos que vão acontecer, mas que você possa aprender com tudo isso. Hoje você conseguiu aprender que relacionamento, para entrar você deve ser maduro, e para sair você também deve ser maduro para estar saindo de um relacionamento. Que não adianta tentar pegar essa emoção e esconder, isso só vai machucar você. Você deve ressignificar o sentimento e ressignificar aquela pessoa. A visão, se aquela pessoa você tem uma visão que era o seu par, o seu cônjuge, você deve ressignificar para simplesmente essa pessoa agora é apenas uma pessoa que infelizmente entrou na minha vida. Tive momentos de sorriso, tive momentos de felicidade e de tristeza e de lágrimas, compartilhei momentos, mas hoje em dia ela vai seguir a vida dela e eu vou seguir a minha vida. Outro ponto, né, no caso, perdoe. O perdão é algo que é muito necessário. Do mesmo jeito que a gente deve perdoar as pessoas, é porque a gente também precisa do perdão de Deus, porque todo dia nós erramos no relacionamento com Ele. Então quem somos nós para não perdoar os outros? É algo que não é fácil de fazer, mas é um conselho que é biblicamente certo e que você deve fazer. Você aprendeu isso hoje. Lembre-se, seu futuro depende daquilo que você aprende hoje. E hoje você aprendeu um pouco mais sobre relacionamento. Deixa esse like, compartilha. Aqui vai estar aparecendo, possivelmente, né, desse lado, o vídeo que possa ser muito interessante do meu canal. E também aqui no card, a minha foto. Se você clicar, você se inscreve e ativa o sininho para receber. Se quiser outros tipos de conteúdos, deixa aqui nos comentários para eu saber que você gostou, né? E para saber quais conteúdos que você quer. Até a próxima.